Em destaque por aqui hoje também temos reportagens muito interessantes do colega Matheus Coutinho. Eu queria trazer uma delas aqui, falando sobre o governo brasileiro e os bastidores de quando o governo Lula reinstalou a Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que tinha sido extinta durante o governo Bolsonaro. O UOL teve acesso a documentos inéditos que revelam que esse movimento só aconteceu ano passado depois de uma ordem judicial que obrigou o governo a retomar as buscas por restos mortais de militantes envolvidos na guerrilha do Araguaia. Esse material expõe que o governo demorou para adotar ações concretas para retomar as buscas pelos desaparecidos e só agiu depois de vários pedidos do Ministério Público Federal e da decisão judicial, o que o Ministério dos Direitos Humanos nega quando foi aqui responder a nossa reportagem, dizendo que foram questões burocráticas essa demora. A Justiça Federal do Distrito Federal sinalizou que deve mandar investigar as autoridades que não atuaram desde o governo Jair Bolsonaro para apresentar respostas sobre o paradeiro de mortos e desaparecidos políticos. O juiz que cuida do caso indicou que deve analisar os pedidos do MPF e dar uma decisão em breve. Originalmente, 22 familiares de desaparecidos políticos do Araguaia entraram com a ação, isso 43 anos atrás, em 1982, contra a União para cobrar informações sobre onde estão os restos mortais de seus parentes. As famílias ainda reivindicam o direito de sepultar os corpos e obter a certidão de óbito deles. Atualmente consta no processo que 32 familiares ainda aguardam resposta. Eles entraram com pedidos similares no mesmo processo, que já soma mais de 185 volumes e 45.600 páginas. Elas só foram digitalizadas em 2020 e agora o UOL teve acesso a todo o material que está guardado sob sigilo na primeira vara federal do Distrito Federal. O governo foi condenado em 2003 a ajudar os familiares a encontrar os restos mortais sob pena de multa diária. Foram organizadas várias expedições à região onde ocorreram os confrontos entre as Forças Armadas e o movimento armado no sul do Pará. Uma missão aí que é muito difícil, mas necessária, né, professor? Queria te ouvir sobre ela também, a importância de se ter os órgãos corretos, a organização devida, para não se arrastar processos assim, se perderem no tempo. Registrando aqui o outro lado também, o UOL procurou o Ministério da Defesa e as 3 Forças Armadas para se manifestarem sobre o assunto. A pasta não respondeu os questionamentos da reportagem. Já o Exército disse que o documento relativo ao tema, os documentos relativos aos temas, tiveram seu ciclo de validade encerrado e que colaborou com as comissões instauradas para apurar os fatos ligados ao Araguaia. A Marinha e a FAB também não responderam. A gente registra também que o governo chegou a encontrar 2 ossadas que foram identificadas como a Maria Lúcia Petit da Silva e Bergston Gurjão Farias, ambos que puderam ser sepultados e ter essa despedida por parte da família, mas a maior parte delas segue sem resposta. Muitos do que entraram, inclusive, com processo inicial, já morreram, uma vez que a gente fala aí de um processo que já se estende há muitos anos. Queria te ouvir, professor, aqui sobre a importância dessa apuração do Matheus, porque a gente está falando aqui de memória e de uma organização que acaba caindo e sendo esquecida no tempo, né? Mas para essas famílias, não. Sem dúvida, memória e responsabilização, né? Eu acho que a resposta, por exemplo, do Exército é uma ofensa, no sentido de que a validade desse processo só acaba quando a gente conseguir encontrar todos os desaparecidos desse contexto. Eu acho que, no final das contas, 2 explicações, pelo menos, me vêm à cabeça quando a gente vê a situação pela qual o atual governo, de certa maneira, demorou para reorganizar esse processo, né? Em que pese que positivo seja, né, a partir do governo do PT, a criação desse processo quase como um todo, você já tem alguma coisa vindo desde lá de Fernando Henrique Cardoso, mas o esforço real me parece que veio já no início do governo Lula, tal qual a matéria mostra. Você teve isso desandou, obviamente, durante o regime Bolsonaro, que é um governo que não via a ideia do regime militar como uma ditadura, que era contra a ideia de reabrir, de fato, essa questão, não só do ponto de vista da Comissão da Verdade, cuja qual o Bolsonaro também encerrou, que se iniciou lá no governo Dilma, mas também como qualquer tipo de outro esforço de descoberta sobre maiores dados, tanto responsabilização das Forças Armadas em relação à morte dessas pessoas, como em relação ao próprio aparecimento desses corpos, para que essas famílias possam ter algum tipo de encerramento, possam velar esses corpos. No final das contas, eu acho muito interessante a ideia de que o Ministério Público vai atrás do governo, de forma correta, me parece, busca na justiça
que o governo tome medidas para solucionar esse caso. Eu acho que o atual governo começa com uma situação, por questão da tentativa de golpe que nós sofremos aqui, as Forças Armadas estavam intimamente ligadas com esse processo, como a gente bem sabe, bem tem visto em relação a todas as evidências do atual julgamento, e o governo me parece que ele tenta não melindrar mais as Forças Armadas, especialmente o Exército, com essa questão do Araguaia, né? Uma questão que ele pode, de repente, dar menos atenção para isso, usar isso como uma ficha meio que de barganha, para que não precise enfim, deixar mais tensas as Forças Armadas, que já tem algumas das pessoas de alto escalão sendo julgadas em função da tentativa de golpe. Outro caso é a questão do orçamento. O atual governo realmente tem, como poucos governos da nossa nova república, uma situação de orçamento muito apertada no sentido de controle de gastos vindo do Congresso. O Congresso quase impossibilita a capacidade do atual governo de ter mais gastos discricionários, e obviamente esse gasto não é uma prioridade para o atual Congresso, a composição do atual Congresso, e de certa maneira passa a deixar também de ser uma prioridade para o governo. Então, acho que a questão de orçamento sim pesa, mas a questão de não melindrar os militares, eu acho que também é bastante relevante na tentativa do governo de empurrar um pouco mais para frente essa questão. Pelo menos até que se encerre, de certa maneira, esse processo relacionado ao golpe, que os culpados, em maior ou menor medida, sejam responsabilizados. Me chama a atenção também, na realidade, a questão do Ministério Público, repetidas vezes, né, quer dizer, entrar com processos contra a União, né, contra o governo federal, para que esse processo ande, para que os dados sejam abertos, para que os trabalhos de recuperação desses corpos sejam retomados, mas eu nunca vi nenhum tipo de ação na justiça obrigando as Forças Armadas a abrirem seus documentos. Eu acho também ofensiva a ideia de que as Forças Armadas podem ter documentos como esses fechados, e por qualquer motivo que seja. Isso não tem nenhuma vinculação com segurança nacional, não tem nenhuma vinculação com potência estrangeira invadindo o país, então não tem nenhum motivo razoável para que esses dados sejam mantidos em sigilo ou qualquer outra classificação com que a gente não possa ter acesso a isso para rever a memória e tentar entender quem fez o quê e onde é que estão essas pessoas para que suas famílias possam de fato velá-las. Então me surpreende muito mas não serem obrigadas, do ponto de vista de justiça, sobre pena de multa diária, sobre pena de qualquer outro tipo de sanção que a justiça tem feito em relação à União, mas não faz em relação às Forças Armadas. Bom, nesse ponto que eu queria te ouvir também, Ronilson, só trazendo aqui certinho a resposta do Ministério dos Direitos Humanos, dizendo que a recriação da comissão não tem relação com a decisão judicial que é trazida aqui na reportagem. De acordo com a pasta, o colegiado foi recriado quando as providências administrativas e burocráticas para sua criação se consumaram, sem explicar, no entanto, quais foram as providências que demandaram 1 ano e meio de trabalho, Ronilson. Aqui pontuando a reportagem, então, uma omissão que se estendeu do governo Bolsonaro para o governo Lula e, como muito bem lembrou o professor, citando aqui um pouco a crise, a questão com os militares, principalmente ali depois do 8 de janeiro, mais especificamente. Queria uma contextualização sua aqui também dessa reportagem, desse clima. Eu tenho um pouco a acrescentar, assim, eu acho que o professor Leonardo colocou já muito bem em termos de contexto, que a gente não tem como desconsiderar como tudo é atravessado politicamente, né? Todo o contexto que vem das eleições e o 8 de janeiro marcou muito a política brasileira e o contexto social, né, e político brasileiro. E os militares estão no centro de toda essa questão, né? Vamos pensar nos quartéis ocupados, pelo menos ocupados com os acampamentos ali em frente dos quartéis. Vamos pensar no próprio 8 de janeiro, vamos pensar nos próprios indiciamentos da alta cúpula do Exército ou das Forças Armadas, como nós nunca vimos, desde a ditadura militar, né? No nosso pós-ditadura, né, na nossa entrada em democracia, a gente não conseguiu fazer isso, levar para o banco dos réus uma alta cúpula das Forças Armadas. Então, tem todo um contexto que, sem sombra de dúvida, melindra a relação do governo com o Exército. Obviamente, o governo não reconhece isso como uma justificativa, não diria isso, eu imagino, como uma justificativa, mas é uma leitura política razoável, né? Não tem muito porquê o próprio compromisso do governo Lula, historicamente, com essa agenda, não só por um compromisso
presidente Lula, especificamente ou individualmente, mas pela própria composição do governo, né, com tantos nomes, tanto na parte técnica, quanto ministerialmente, quanto da assessoria do governo, que tem uma relação histórica, né, com essa memória da ditadura militar no Brasil. Então, esse 1 ano e meio, pouco mais, né, de 1 ano e meio, para reinstalar essa comissão com um lugar de destaque, com um lugar importante, com um papel importante dentro da administração Lula, dentro do governo Lula, é, não por acaso ela é atravessada por todas as questões militares. Então, acho que o professor Leonardo colocou muito bem, né? Para além das questões burocráticas, que o governo pode justificar por alguma razão, que em tese teriam coincidido com a decisão judicial ou com a exigência, né, do Ministério Público e tudo mais, mas o fato é que nós temos realmente um contexto político aí que não deve ser desconsiderado, de muita sensibilidade, muito melindre, e a questão do Araguaia, em especial, é muito sensível para a alta cúpula das Forças Armadas de uma maneira muito especial. Então, acho que tudo isso faz um certo sentido, não significa que é uma boa justificativa, mas eu acho que é uma leitura que o governo pode ter feito, de fato, eu termino com o final da fala do professor, né? O Exército está aí com o direito ao sigilo de tantos documentos cruciais, não só para os familiares, mas para a democracia brasileira, e continua mantendo muito desses documentos em sigilo, com muita resistência da abertura desses documentos, que daria uma grande contribuição para a compreensão da história recente da democracia brasileira. Com certeza, Ronilson, é muito importante.